E sejam muito bem-vindos a mais um TV Sunshine. Hoje nós estamos aqui com uma vibe mais séria, diferente do que a gente traz. Hoje nós trouxemos uma advogada para falar sobre alguns casos, né, algumas situações aí que você pode passar, você pode, na sua família mesmo, né, pode ter alguns casos parecidos. E hoje ela veio sanar todas as dúvidas referente a esse mundo do direito, que para nós parece um bicho de sete cabeças, né? Mas a gente trouxe aqui uma mestre hoje, doutora Evelise, e ela vai explicar pra gente, né, algumas situações, vai contar a carreira dela, a história dela também até então. E, doutora, se apresente, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com você, Sara, aceitar aí esse convite, né, para estar participando. E assim, realmente, né, o direito hoje, ele está na nossa vida 24 horas por dia, né? Na verdade, até esse cafezinho aqui que eu estou consumindo aqui, né, nessa bela cafeteria da cidade de Bauru, ele tem por trás disso um negócio jurídico, tá? Então, a nossa vida, na verdade, né, os relacionamentos, né, desde comprar um carro, desde uma simples aquisição, é negócio jurídico. É, né? Tudo parece que envolve alguma coisinha que, se der ruim, já ferra tudo, né? Com certeza. Doutora, conta pra gente. Ela iniciou na carreira da advocacia, né, do direito, aos 18 anos. Então, pra gente, eu mesma saí da escola sem saber o que fazer, já entrei numa faculdade e não sabia de nada. O que te motivou a entrar tão cedo e persistir e continuar até então? Na verdade, né, na minha família, ninguém era formado, né? Eu venho de uma família simples e o meu pai, ele sempre teve farmácia, né? Minha mãe foi dona de casa e eu não tinha ninguém na minha família, né, que tivesse uma formação, né? E muito menos aí na área do direito. Então eu não vim de pai que tem escritório, de tio que tem escritório, de primo, de ninguém, né? E na verdade, eu ingressei nessa área porque eu nunca gostei de áreas de exatas. Eu sempre fui muito ruim, né, em biologia, em exatas, física, né? Então eu nunca quis ir para essa área. Aí eu pesquisando muito, né? Com 17 anos, quando eu saí da escola, eu falei, e agora? Eu preciso dar um rumo na minha vida, né? Aí eu pendi para esse lado, né, do direito, tendo em vista aí que é ciências humanas, né? E eu acabei entrando com 18 anos lá na IT, e eu me formei com 22 anos, passei no OAB também com 22 anos, e eu já ingressei aí na área, né? E nunca mais parei. E eu sempre tive em mente uma coisa, eu não quero concurso público, eu quero ser advogada, tá? Então eu sempre tive essa convicção. No caso, eu também sempre quis fazer mestrado. Eu quero muito ainda dar aula, né? Mas por enquanto eu ainda não fiz o mestrado, mas eu espero fazer daqui a um tempo. Mas eu já fiz aí pós-graduação, na IT também. Então eu gosto muito aí de estar estudando. Isso eu gosto bastante. E assim, eu nunca trabalhei com outra área na minha vida. Sempre Quais áreas fazendo são mesmo? na área de direito. Oi? Quais áreas são mesmo? Eu faço muito civil, né, que abrange também a parte de família, e ultimamente eu tô fazendo muito criminal. Então, Criminal. Criminal eu acho super interessante, porque é um mundo assim meio sombrio, né? totalmente sombrio e assim, infelizmente as pessoas assim, elas têm muito problema mesmo, entendeu? Desde uma briga com um vizinho, né, que seria aí para o âmbito aí criminal, até um problema aí porque se envolveu com uma pessoa e a pessoa está aí difamando, né, o caráter dela. Então, isso daí acontece muito, infelizmente. Entendi. Trabalhar com o público nunca foi fácil, né? Não, Ainda mais como não advogada, é fácil. eu imagino que deve ser um desafio. É um desafio diário, Emocional, mental, né? Você tem que ser Manter. um pouco psicóloga, você tem que ser um pouco assistente social, enfim, acaba englobando aí É, várias profissões na aí em faculdade uma não só. aprende tudo Não, isso, né? na Mas faculdade a gente não é na preparado para trabalhar. prática. E como que é a sua experiência, né, nesses 14 anos de trabalhando nessas áreas e tal, moldou a sua opinião sobre o nosso sistema jurídico brasileiro? Eu acho que, na verdade, teve um marco muito grande a questão da pandemia. Eu acho que antes da pandemia, as coisas estavam trafegando de um jeito. Depois da pandemia, eu acho que isso daí acabou trazendo muitas inovações para a área jurídica, principalmente na parte técnica, né?
E as coisas aí meio que perderam um pouco o rumo, né, na verdade, porque assim, os problemas com a pandemia, eles aumentaram. E teoricamente, o judiciário, ele não abriu uma porta a mais para acabar comportando todos esses problemas aí que surgiram de 2020 para cá. Então, isso Entendi, eu acho que é um desafio diário que está entendi. acontecendo. E assim, é muito complicado, né, hoje em dia, se a gente fosse colocar, ai, o maior desafio que você já enfrentou, porque eu imagino que todos os dias você passe por alguma situação que você pensa, cara, que difícil, como, né? A cada dia é um novo dia e é um novo aprendizado e um novo desafio, que são pessoas diferentes, né? Histórias diferentes de vida, né? Bagagens diferentes, então a cada dia é um novo desafio. E o que a doutora Evelise é a nossa advogada pessoal. E o que motivou a gente buscar, né, e tudo mais, é esse lado humano que você tem. Com Porque certeza. eu, assim, ainda mais você que veio de família humilde e tudo mais, eu acho que, assim, é muito mais fácil você se colocar no lugar da pessoa também, né? Com E é o certeza. principal, eu acho. Com certeza. E assim, eu sempre quero, né, ajudar a pessoa de várias formas que eu possa, né? Desde escutar uma ligação dela, escutar 5 minutos o que ela tem para desabafar, né? Como comparecer realmente ao escritório para que a gente possa realmente aí acertar, né? E trabalhar em cima do processo. Então, por exemplo, tem pessoas que me ligam apenas para contar que aconteceu tal fato no dia de ontem. E eu escuto a pessoa, porque eu acho que isso é muito importante, né? Porque afinal de contas, aqui em Bauru, a nossa OAB, né, possui muitos advogados, né, atuantes. Na verdade, salvo engano, acho que é 4 ou 5 mil advogados hoje ativos, né? Então eu falo por que que as pessoas vão procurar a doutora Evelise ao invés de procurar o doutor da esquina, né? Talvez esse seja meu diferencial, né? Porque eu dou atenção quando a pessoa precisa. A humanização, né? Com Contato, certeza, eu me coloco no lugar da pessoa. eu imagino. E, assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou até hoje na sua carreira? Olha, eu acho que um dos principais desafios diários é a questão de eu ser mulher. Porque, na verdade, infelizmente, hoje, a advocacia, ela é composta por maior parte de homens. Então, tem muito preconceito. É um ponto Entendeu? bem Muito delicado esse. preconceito isso por parte de homens, né? E principalmente quando são homens mais experientes. Entendeu? Então, isso eu vejo muito, né? Não só, eu não tô falando do poder judiciário, poder judiciário não. Mas, assim, eu falo pelos colegas, advogados homens, Entendi. Nossa, é entendeu? triste isso, né? É muito Porque triste. ao mesmo tempo de pregar que tem espaço para todo mundo, quem tá na Infelizmente, área acaba sofrendo um preconceito infelizmente hoje, né, a mulher, ela acaba sendo um pouco discriminada, né? Eu acredito que em em várias todos os profissões. quesitos, né? Não só na parte jurídica, mas também nas outras profissões aí. A mulher está sempre em É desvantagem. complicado. É complicado e é triste, mas eu acho que assim, promovendo pessoas como você e promovendo também mulheres que estão nessa área, a gente um dia, quem sabe, né? Chegue lá e sejamos a maior parte composta aí nas Com profissões, né? certeza, mas isso é um problema social, né? Isso é um problema aí que já vem, né, lá dos primórdios, né, da É uma antiguidade. tradição, É né? uma tradição. E como que você enxerga a evolução do direito desde a época que você começou até então? Eu acho que, na verdade, depois que teve, né, uma modernização na questão de tecnologia, eu acho que acabou, né, a evolução em decorrência disso, né? Porque hoje, na verdade, tem leis próprias, né, em relação a esses crimes cibernéticos, né? Na verdade, a internet hoje, ela não é um mundo sem lei, né? É verdade. Então, eu acho que a evolução, né, social, né, também, né, trouxe essa questão aí dessa modernidade nossa e o direito, felizmente, né, ele está acompanhando. E é muito bacana também entrar nesse quesito dos crimes cibernéticos? Cibernético. Porque
antes da pandemia, o que eu via, né, da internet realmente era uma terra sem lei. É. Cada um fazia o que queria, Falava falava o que queria, e ninguém exatamente, tinha consequência. Mas exatamente, hoje já é diferente, né? Basta abrir um boletim de ocorrência virtual mesmo ali pela internet, exatamente. já tá feito. E a gente consegue aí dar E sequência. você atende bastante crime cibernético? Não, essa Não? parte eu não faço. Crime cibernético eu realmente não faço. Né? Entendi. É, existe algum caso marcante pra você? Acredito que muitos, né? Ah, todos são marcantes. Todos, assim, eles acabam tendo um desfecho, né? E uma história aí por trás que serve de lições, né? Não lição só para mim, mas para meus clientes também. Entendeu? Agora, no final do ano, eu tive um caso, né? Que foi bem na época aí do Natal, né? Do Ano Novo. E assim, essa época tudo para, né? E era um pai que ele estava desesperado, né? Por conta da criança, porque a criança tinha ido viajar com a mãe e ele tinha muito medo de que a criança não retornasse Já para cá. pensou, gente? Que Ele tinha situação. muito medo e ele ligava para mim diariamente, né? Ele falava assim: será que vai dar certo? E vai dar certo. Ele confia que vai dar certo. Confia. Tanto é que deu tudo certo. Mas Entendeu? aí você Teve um imagina, né? desfecho feliz, A ele tá super situação do pai. feliz. Mas ele ficou muito angustiado. Muito angustiado. Eu imagino. E hoje em dia, o que a gente mais encontra também, acho que no meio desses processos, né, civis e tal, é a alienação parental, né? Ah, isso daí é um problemão, viu, Sara? É um problemão. Quero trazer para você, doutor, uma situação hipotética. Digamos que a Ana e o Lucas, que são duas pessoas fantasmas aqui na mesa, Aham, são casados, eram casados, se perfeito. divorciaram e tiveram 2 filhos. Aham, Esses 2 filhos ficaram com o pai por um tempo, até a mãe se estabilizar e tudo mais. E quando a mãe perfeito. retornou para pegar os filhos, tomar um café e tudo mais, ela notou que os filhos já estavam retraindo mais, já não queriam mais tanto contato. E a mãe foi procurar ajuda profissional da doutora Evelise. Qual que é a Perfeito. sua opinião Bom, diante? primeiramente, né, dessa questão, né, em si, isso daí acontece muito. Primeira coisa que eu sempre falo, não importa, né, a idade da pessoa, não importa o grau de instrução e não importa também a condição financeira, né? Isso daí acontece entre todos os casais, né? E outra coisa que eu falo, o problema maior é sempre quando um deles arruma uma outra pessoa. Porque até então, quando eles estão sozinhos, né, é uma coisa. Então, quando eles estão sozinhos, até há, né, um certo diálogo, uma certa Compreensão. maleabilidade entre o casal, o ex-casal, na verdade. Mas a partir do momento que o homem ou a mulher, ela arruma outra pessoa, é que começa a gerar aí os problemas, né? Porque um não aceita, né, ver o outro teoricamente bem e ele sozinho. Entendeu? Porque tem a questão do ego ferido, né? Tem a questão aí, porque geralmente 80% dos casos são questões interpessoais, né? Questões aí matrimoniais até, que não tiveram um desfecho bem, entendeu? Então ficou casos amorosos mal resolvidos, E entendeu? que respinga nos filhos. Aí, a única coisa que ainda liga o casal, o único liame ainda deles é a criança ou as crianças. Então, um quer atacar o outro através dos menores, tá? Então, essa situação aí que hoje, infelizmente, acontece 80% dos processos aí judiciais que envolvem menores, né? E assim, a minha orientação, né, para essa mãe, no caso, seria, né, primeira coisa, fazer um boletim de ocorrência, né, em relação a isso, e nós ingressarmos aí com o processo e requerermos, né, no caso, em sede processual, requerermos aí um estudo psicossocial, tá? O estudo psicossocial, ele é um estudo que ele é baseado em 2 etapas, né, que é com psicóloga e assistente social, né, e o qual aí todo mundo vai ter que passar. Os dois, né, os pais e a criança, né? Porque tudo hoje é visando o melhor interesse do menor, né? Porque aí o casal, eles não têm mais nada, mas eles têm a criança, né? E se eles não se derem bem, né, enquanto houver alienação parental, fica até difícil resolver a questão da guarda também. Porque como que vai ter uma guarda compartilhada, sendo que os dois, eles não se conversam e eles não têm um relacionamento? Um fica jogando, falando mal um do outro, colocando a criança para fazer alienação parental.
entendeu? Então, uma Sim. coisa respinga na outra situação, né? Isso daí é muito triste. E assim, é um processo aí, é longo caminho, né? Porque depende de estudo, passar com psicólogo, assistente social, aí elas vão fazer a avaliação, né? Vai ter uma audiência e vai acabar indo aí para sentença, para o juiz E é aí triste, né? resolver. Porque acaba desgastando muito, tanto os pais quanto as É crianças, né? extremamente desgastante. E na minha carreira, né, com 14 anos, todas as vezes eu falo para os meus clientes de família, eu falo, ó, eu nunca tive uma sentença. A gente sempre resolve mediante acordo. Entendeu? Até hoje foi sempre assim. Nunca teve um caso que foi para sentença. É sempre acordo. Referente à família, a questão de divórcio, reconhecimento de solução união estável, compartilhe com o menor, a gente sempre resolve através de acordo. E é a melhor opção, né? Eu acho, Melhor para não opção. para ninguém É sempre um sair. acordo. Porque um acordo é aquilo, é as duas partes, né, que eles acabam aí se acertando e nada como sendo as pessoas, né, que conviveram, que tiveram um liame juntos, eles resolverem, do que deixar um terceiro, que é um juiz, resolver uma situação que estava na esfera do seu lar. Então isso daí, na minha cabeça, não tem cabimento. E aí você Entendeu? explica assim esse Explico lado dessa para forma eles e e acaba. geralmente aí nunca a gente foi para sentença. Todos os meus foram até hoje por acordo. É lógico que acordo, ninguém sai 100% satisfeito, né? Mas pelo menos é um jeito aí da gente amenizar, né? Resolver sem Resolver espatifar aí tudo, né? a questão, né? Entendi. E você falou que queria fazer mestrado, né? Sim, Você queria dar aula em qual área? eu Na sua quero área mesmo? muito dar aula, né, na parte de administrativo ou também, de repente, dar aula na parte penal também. Que bacana. E Eu de acho onde bem legal. surgiu esse direito, assim, pelo criminal, pelo penal? Ah, ao longo da vida, né? É porque assim, a minha atividade hoje, ela acaba sendo muito. Eu ainda comento, até dou risada, eu falo um negócio muito sazonal. Então tem época que me aparece muito casos de família, tem épocas que vem uma onda de criminal. Hoje eu estou na onda do criminal. O ano passado eu estava na onda da família. Então vinha muito divórcio, muita questão aí envolvendo menor, tá? Mas agora está sendo a fase aí do criminal. Entendi. E assim, para você, como mulher, como advogada, como que fica o seu emocional, assim, em tratar dessas situações? Primeira coisa, você tem que agir sempre com a razão. Coração para segunda parte. Porque se você for colocar a emoção primeiro, você não consegue trabalhar. Entendeu? Então você sempre raciocinando, né? E tentando aí atuar da melhor maneira possível. Porque você não pode amolecer. Eu imagino, e às vezes dá Não aquela. pode. De jeito E a nenhum. gente, como mulher, às vezes acaba, né, tendo esse lado mais É, aflorado. mas assim, depois que você começa a trabalhar bastante, começa a ver muita coisa, você acaba tendo outros olhos para É trabalhar. sério? Outros olhos. Você acha que você ficou mais fria, mais Sim. retraída? Uhum. Eu sou uma pessoa mais fria hoje. Caramba. Mas eu acho que cada coisa caminha para o que deve se caminhar, né? Com certeza. E eu acredito que se não fosse desse jeito, talvez não seria tão benéfico, né, para você, você não conseguiria desenvolver. Com certeza. A vida requer, né, esses sacrifícios, tanto de Exatamente. personalidade quanto de. E, gente, queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão entrando nesse mundo do direito, para as famílias que não veem solução em alguns problemas, e deixar os seus contatos também. Com certeza. Assim, infelizmente o brasileiro, né, ele não tem o hábito, quando ele vai fazer alguma coisa, por exemplo, ele vai comprar um imóvel, ou até mesmo ele está com algum problema, por exemplo, referente também a algum imóvel, né, ele não tem o hábito de fazer uma consulta com o advogado antes. É verdade. Entendeu? As pessoas só vão atrás de um profissional quando realmente o barco já afundou. Entendeu? É Então, verdade. o brasileiro, ele não tem esse hábito de ter uma advocacia preventiva. Talvez, se as pessoas tivessem, mitigaria muita coisa hoje por poder judiciário. Entendeu? Então, o conselho que eu dou hoje para as pessoas, né, é que em qualquer área aí que a pessoa quiser dar um passo inicial, ela sempre procurar aí a ajuda de um profissional, né? Seja até uma questão, por exemplo, a pessoa vai casar, tem bens, procura um advogado para ver o melhor tipo de regime matrimonial, entendeu? Vai comprar uma casa, procura um advogado para ver
se essa casa aí não tem problemas, né? O que dá para ser feito, né? Então eu acho que isso daí é de suma importância, né? Agora um recado para as pessoas, né, para os jovenzinhos hoje que querem ingressar aí no mundo jurídico, eu acho que as pessoas aí têm que pensar muito bem antes, porque não é muito fácil, né? E você tem que ser uma pessoa que você tem que se dedicar. Porque hoje, se você não se dedicar à sua profissão, você não vai conseguir aí obter sucesso, né? Porque Ainda mais o cenário político Bauru brasileiro. não é fácil, é uma cidade aí de grande porte, né? Então tem muitos profissionais, né? Lógico que se a pessoa se dedicar, se a pessoa tentar fazer o melhor trabalho, ela não vai faltar trabalho para ela, né? Mas assim, no começo nada é fácil, né? E o valor salarial também para trabalhar em Bauru é um valor muito baixo, tá? Então eu acho que hoje as pessoas têm que pensar muito bem, né? E ver se realmente tem aptidão, porque vão ser problemas e problemas para serem solucionados, tá? Porque na verdade o advogado ele é um mitigador de problemas, né? Na verdade é um solucionador, né? E muitas vezes aí, quando não consegue solucionar, o objetivo é tentar mitigar aí os riscos, né? Entendi. Do que pode aí acontecer para o cliente. Eu achei muito bacana quando você falou sobre o preventivo, né, o antes, porque realmente, e falo por experiência própria mesmo, a gente só vai procurar quando dá muito ruim. Quando o barco já naufragou. E realmente, se a gente tem alguém para consultar, né, mesmo que seja para ligar à noite, desesperada, aconteceu tal coisa, tal, seria muito bom. Talvez Eu acho que isso isso daí ia amenizar muita coisa. eu achei muito importante e achei super interessante isso do preventivo, porque realmente a gente, né, só vê as coisas quando tá lá no fundo do barco. E muitas vezes não dá para fazer milagre. E muitas vezes, às vezes não tem nem conserto, né? Não dá para fazer milagre, infelizmente. É isso que eu sempre falo. E você também falou, né, sobre questão salarial e tudo mais. Aqui em Bauru é desvalorizado? É muito desvalorizado. Porque assim, aqui em Bauru, a gente tem muito escritório grande, né? Escritórios aí massificados. E hoje a média salarial é de R$ 2.000. Entendeu? R$ 2.000. E assim, não querendo desmerecer as outras profissões, porque eu acho que todo mundo trabalha porque realmente precisa, né? Sim. Mas assim, pega uma pessoa que não tem estudo, ela tá ganhando isso para trabalhar, por exemplo, na faxina. Entendeu? Então, isso daí é um absurdo, né? Essa questão mais salarial, porque a gente tem um piso do estado de São Paulo, entendeu? Como todas as categorias têm piso, só que ninguém cumpre. Ah, e esse não é o piso salarial determinado pelo... Não, o piso salarial é muito maior. Tem a questão de classe, né? Advogado sênior, advogado júnior, advogado pleno. Então teria aí toda um piso, né? Dependente aí do tempo de carreira para você trabalhar hoje no escritório. Entendi. Então, é gente, bem então vocês complicado viram, né? isso. Tem que gostar para atuar na área, porque também é dor de cabeça, né? É dor de cabeça. E tem que ter esse jogo de cintura também para saber, porque às vezes chega lá, faz a faculdade, chega na prática, pensa que é uma coisa e é outra. E é outra, completamente diferente. Eu imagino. E trabalhar com o público já não é fácil. Não, não é fácil. Mas para resolver problemas é mais difícil ainda. É mais difícil ainda solucionar problemas. Mas que bacana. Eu fico muito feliz de ter te recebido aqui na TV Sunshine. Eu que agradeço o convite. E, gente, esperamos uma próxima, né, para falar sobre os outros assuntos. Com certeza, porque assunto aqui não vai faltar. Se eu ficar aqui 3 horas, eu vou estar te contando casos dos meus clientes. Eu imagino. Gente, eu queria deixar uma proposta para vocês. Deixem perguntas para a doutora, tanto no nosso Instagram quanto aqui nos comentários do YouTube, para a gente trazer, quem sabe, um próximo vídeo dela respondendo essas perguntinhas de vocês. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Pelo seu tempo. E precisando, estou aqui. Gente, é isso. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Boa semana.